Sou José Luiz, professor da Faculdade de São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre fusão de empresas pelo método da comunhão de interesses, também conhecido por Pooling of Interest Methods. Na realidade, trata-se de uma operação realizada a valores contábeis. A fusão de negócios é um negócio plurilateral que tem por finalidade a união das ações de duas ou mais entidades para a formação de uma nova sociedade, que vai lhe suceder em todos os direitos e obrigações, de tal forma que a fusão implica na sucessão universal, com a extinção das duas ou mais sociedades que forem fundidas, e está definida no artigo 228 da Lei das Sociedades por Ações, a Lei 6404/76. Graficamente, a gente verifica então que o patrimônio líquido da empresa A mais o da empresa B são somados, são fundidos, criando-se uma nova empresa C e extinguindo-se as empresas A e B. A fusão, ela pode ser realizada utilizando-se valores contábeis quando não se tratar de uma combinação de negócios. E isso ocorre quando a fusão é realizada entre partes relacionadas. Por exemplo, os sócios das duas empresas que estão se fundindo são os mesmos. Dessa forma, como não há mudança de controlador, não é uma combinação de negócio, pois as combinações de negócio, nós sabemos, e tem 4 do pronunciamento técnico CPC 15, todas devem ser realizadas pelo método de aquisição, o método de compra, purchase. Então vamos supor aqui a fusão da empresa Ômega, cujo patrimônio aqui está apresentado, e o da empresa Sigma, com a criação então de uma nova empresa. Os acionistas tanto de Ômega quanto de Sigma são os mesmos, o que propicia então a realização da fusão pelo método pooling. Os registros contábeis nas sociedades que vão ser extintas pela transferência dos bens, dos direitos e das obrigações é realizadas creditando-se os ativos, debitando-se os passivos em contrapartida de uma conta corrente de incorporação, fusão ou cisão. No nosso caso aqui, como é fusão, conta corrente de fusão. Então observem, nós vamos creditar os ativos nas duas empresas, lá no balanço patrimonial, no livro diário de cada uma das empresas, creditamos os seus ativos, debitamos seus passivos e o total em contrapartida da conta corrente de fusão, tanto no livro diário da empresa Ômega quanto da Sigma. Além disso, nós vamos fazer o cancelamento do capital nas duas empresas fusionadas. Então lá no diário de Ômega, nós vamos creditar então o valor que ficou na conta corrente e debitar o patrimônio líquido. Lá no livro diário de Sigma, vamos creditar então 11 mil na conta corrente de fusão e debitar o patrimônio líquido. Após esses registros, observem, ficou zerada todas as contas patrimoniais, tanto no livro diário de Ômega quanto de Sigma. Por outro lado, na nova empresa que foi criada em decorrência da operação de fusão, a empresa Delta, em relação ao recebimento desses bens, direitos e obrigações que resultaram da fusão, o que nós vamos fazer? Vamos então debitar os ativos dessas empresas, aqui pelos totais. Então aqui é o ativo circulante, R$15 mil, é o somatório do ativo circulante tanto da Ômega quanto da Sigma, e o mesmo com os demais grupos de ativo e de passivo. Debita os ativos, credita os passivos e a contrapartida numa conta corrente de fusão, que ficou com 69 mil. Observem, é exatamente o valor dos patrimônios vertidos. Nós pegarmos 58 mil do PL da Ômega mais 11 mil da Sigma, dá os 69 mil reais.
E finalmente se faz o registro da subscrição de capital na nova empresa Delta, justamente para eliminar a conta corrente de fusão, que foi creditada agora, então nós debitamos ela, 69 mil, e creditamos capital subscrito, 69 mil. Então observem, o capital subscrito na empresa resultante da fusão é o somatório dos patrimônios líquidos vertidos das duas empresas que foram fusionadas. Um segundo exemplo agora é a fusão de uma controlada a valor contábil. Vamos imaginar então que a empresa Sigma é uma subsidiária integral de Ômega, isto é, a empresa Ômega participa com 100% das ações do capital da empresa Sigma, né? Então observem ali, subir um pouquinho a lâmina aqui, se nós observarmos aqui, no caso então, nós temos lá no passivo de Sigma o patrimônio líquido R$11 mil, que é exatamente o valor do investimento em Sigma, que além disso ainda tem um ágio no investimento Sigma, na realidade uma mais-valia. Os registros contábeis, então, nas empresas existentes e que vão ser fundidas pela transferência dos bens e direitos, consta, então, da mesma forma que nós fizemos no exemplo anterior, na redução, eliminação dos ativos, então nós vamos creditar os ativos e debitar os passivos das contas no livro diário de cada uma das empresas, em contrapartida de uma conta corrente de fusão. Mesmo registro que a gente viu na empresa que não era controlada. E também pelos registros de cancelamento de capital nas duas empresas fusionadas, lá no diário de cada uma das empresas, nós vamos então zerar a conta corrente de fusão, fazendo créditos de 58 mil na empresa Ômega e de 11 mil na empresa Sigma. Em contrapartida, então, do patrimônio líquido, 58 mil em Ômega e 11 em Sigma. Dessa forma, então, se zerou as contas patrimoniais nas duas empresas que estão sendo fusionadas e que serão extintas. Já na nova empresa resultante, então, da fusão, a empresa Delta, pelo recebimento dos bens, direitos e obrigações, nós novamente debitamos os ativos, somando os ativos tanto da empresa Sigma quanto de Ômega, os não circulantes, os passivos, vamos creditá-los, em contrapartida de uma conta corrente de fusão, que fica justamente, como a gente já viu, com os patrimônios líquidos vertidos, 58 mil de Ômega mais 11 de Sigma, totalizando então 69 mil reais, que vai ser justamente o valor subscrito do capital. Capital subscrito, então, nesse caso aqui, nós vamos ter ali ó, a conta corrente de fusão eliminando 69, o capital subscrito passa a ser só de 58 mil reais nesse caso. Por quê? Porque nós temos que eliminar o investimento de Ômega em Sigma. Então vamos creditar o investimento e nesse caso então o patrimônio líquido vertido na realidade ficou de 68 mil. Isso porque na realidade o patrimônio líquido da investida, no caso aqui a Ômega, já possuía o investimento em Sigma de 11 mil reais. Então, em outras palavras, o patrimônio líquido que vai ser vertido e que vai gerar a subscrição de capital na empresa resultante da fusão, quando se tem uma empresa controlada, é o patrimônio líquido vertido da própria controladora, 58 mil. Obrigado a todos. Aí, uma última observação ainda em relação ao ágio. Quando existe ágio por diferença de valor de mercado, ou seja, existe uma diferença entre o valor justo e o valor contábil do bem, que se denomina então de mais-valia, nós devemos então transferir essa mais-valia para o bem que lhe deu origem. No nosso caso aqui, a mais-valia, supondo-se que seja do ativo imobilizado, então nós zeramos essa mais-valia, acreditamos elas
R$ 2.000 e transferimos então para o ativo imobilizado. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.